Marta nunca imaginou que no pior momento da sua vida receberia algo que mudaria tudo, mas não da forma que ela esperava. Grávida de 7 meses, viúva recente e sem nenhum apoio da família, ela já lutava apenas para sobreviver. Foi então que uma carta chegou, simples, fria, quase sem explicações. Nela, um advogado informava que ela havia herdado uma propriedade na serra, deixada por um parente distante que ela mal lembrava. No começo, aquilo parecia uma esperança, um recomeço. Mas bastou mencionar o nome do lugar para que tudo mudasse. As poucas pessoas que ouviram ficaram em silêncio. Outras reagiram com medo. Ninguém quis dar detalhes. Apenas diziam para ela não ir. Alguns chegaram a afirmar que aquela casa não deveria ser habitada por ninguém. E foi nesse momento que Marta percebeu. Aquilo não era apenas uma herança. Era um aviso, um alerta que ela ainda não entendia, mas que estava prestes a descobrir da pior forma possível. Determinada a entender melhor o que havia herdado, Marta começou a investigar. Mesmo com poucos recursos, ela conseguiu algumas informações na pequena cidade mais próxima da serra. Foi lá que ouviu, pela primeira vez, histórias fragmentadas sobre a casa. O antigo dono, seu suposto parente, vivia isolado e evitava qualquer contato. Diziam que ele raramente descia até a cidade e, quando aparecia, seu olhar era vazio, distante, como se carregasse um peso invisível. Mas o mais perturbador não era isso. Alguns moradores mais antigos comentavam em voz baixa que coisas estranhas aconteciam naquela propriedade. Luzes acendiam sozinhas, mesmo depois da morte do dono. Sons eram ouvidos durante a noite, vindos de dentro da casa, mesmo quando ela já estava vazia há anos. E havia algo ainda pior: relatos de pessoas que tentaram entrar ali por curiosidade e saíram diferentes, mudadas, silenciosas, como se tivessem visto algo que jamais deveria ser revelado. Marta tentou ignorar tudo aquilo, mas uma sensação começou a crescer dentro dela. Um medo silencioso que se misturava com a necessidade de sobreviver. Por mais assustadoras que fossem as histórias, Marta não tinha escolha. As economias estavam no fim, o aluguel atrasado, e cada dia que passava tornava sua situação mais desesperadora. Com um bebê prestes a nascer, ela sabia que precisava de um lugar, qualquer lugar, e aquela casa, por mais sombria que fosse, ainda era um teto. As pessoas podiam falar o que quisessem. Nenhuma delas estava vivendo o que ela estava vivendo. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto alugado, Marta tomou sua decisão. Ela iria para a serra, não por coragem, mas por necessidade. No fundo, tentava se convencer de que tudo não passava de exageros, histórias antigas distorcidas pelo tempo. Afinal, casas abandonadas sempre carregam rumores. Era isso que ela repetia para si mesma, como uma forma de se acalmar. Mas, no fundo, algo não parecia certo. Ainda assim, na manhã seguinte, ela arrumou suas poucas coisas, colocou tudo em uma mala simples e partiu, sem saber que aquela decisão não apenas mudaria sua vida, mas colocaria ela e seu filho em algo muito maior do que qualquer história já contada. A viagem até a serra foi longa, cansativa e silenciosa. Quanto mais Marta se afastava da cidade, mais sentia como se estivesse entrando em outro mundo. A estrada de terra parecia não ter fim, cercada por árvores altas e densas que bloqueavam a luz do sol em vários trechos. O ar era mais frio, pesado, quase estranho. Quando finalmente chegou ao destino indicado na carta, o cenário fez seu coração acelerar. A casa estava lá, antiga, deteriorada pelo tempo, com janelas quebradas e a pintura quase inexistente. O portão rangia com o vento, como se reclamasse da presença dela. Tudo ao redor parecia parado, imóvel, como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. Marta desceu do carro devagar, segurando a barriga, tentando controlar o nervosismo. O silêncio era absoluto. Nenhum som de animais, nenhum sinal de vida.
Apenas o vento e aquela sensação incômoda de estar sendo observada. Mesmo assim, ela respirou fundo. Aquela, agora, era sua casa. Ou pelo menos, era o que ela precisava acreditar. Sem perceber, ao cruzar o portão, Marta dava o primeiro passo para algo que jamais conseguiria explicar. A primeira noite chegou mais rápido do que Marta esperava. Sem energia elétrica funcionando corretamente, ela improvisou com velas e lanternas. O interior da casa era ainda mais assustador do que por fora. Móveis antigos cobertos de poeira, retratos esquecidos nas paredes e um cheiro forte de abandono. Mesmo cansada da viagem, o sono simplesmente não vinha. Cada pequeno som parecia amplificado naquele silêncio profundo. Foi então que ela ouviu um ruído seco, como um passo vindo do andar de cima. Marta congelou, tentou racionalizar. Talvez fosse madeira velha, o vento, qualquer coisa. Mas então veio outro som, e mais um, lento, pesado, como se alguém estivesse andando dentro da casa. Seu coração disparou, sozinha, grávida, em um lugar isolado. Aquilo não fazia sentido. Ela se levantou com dificuldade, segurando a barriga, e tentou escutar melhor. E foi nesse momento que algo ainda pior aconteceu. Um barulho vindo atrás dela, dentro do mesmo cômodo. Marta virou lentamente, mas não havia ninguém. Ainda assim ela sentia. Não estava sozinha. E naquele instante, uma certeza tomou conta dela. Todos os avisos estavam certos. Na manhã seguinte, Marta mal conseguiu acreditar que ainda estava ali. O medo da noite anterior ainda ecoava em sua mente, mas algo mais forte começou a crescer dentro dela. A necessidade de entender o que estava acontecendo. Foi então que, ao explorar melhor a casa com a luz do dia, ela encontrou uma porta diferente. Ficava no final do corredor, mais antiga que as outras, com marcas profundas na madeira, como se algo tivesse tentado sair dali. O mais estranho era o cadeado, enferrujado, mas colocado pelo lado de fora. Aquilo não fazia sentido. Quem tranca um quarto por fora? E por quê? Ao se aproximar, Marta sentiu um arrepio imediato. O ar parecia mais frio naquele ponto, pesado, quase sufocante. E então ela ouviu um som abafado vindo lá de dentro, como um arranhar lento, ou algo sendo arrastado. Marta recuou na hora, o coração disparado. Aquilo não era apenas um quarto esquecido, era algo que havia sido escondido, ou pior, mantido preso. Assustada, Marta decidiu sair da casa e buscar ajuda. Depois de caminhar por um bom tempo pela estrada de terra, encontrou um morador da região, um homem simples, de olhar cansado, chamado Antônio. Ao ouvir o nome da propriedade, o rosto dele mudou na hora. O silêncio tomou conta, como se ele estivesse decidindo se deveria falar ou não. Mas ao olhar para a barriga de Marta, ele suspirou fundo e resolveu contar. Disse que aquela casa carregava algo antigo, algo que ninguém conseguiu explicar. Que anos atrás, pessoas curiosas tentaram explorar o lugar, mas voltaram diferentes. Algumas nunca mais falaram sobre o que viram, outras simplesmente desapareceram. Antônio alertou Marta para ir embora imediatamente, antes que fosse tarde. Disse que certas coisas não pertencem ao mundo dos vivos, e que aquele lugar nunca deveria ter sido habitado novamente. Marta ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras, mas havia um problema. Ela não tinha para onde ir. E, no fundo, já era tarde demais, porque, de alguma forma, aquela casa já parecia ter escolhido ela. De volta à casa, Marta percebeu que fugir não resolveria nada. O medo ainda estava ali, mas agora havia algo mais forte. A necessidade de descobrir a verdade. Com mãos trêmulas, ela decidiu enfrentar o que quer que estivesse por trás daquela porta trancada. Depois de procurar pela casa, encontrou uma ferramenta velha e conseguiu forçar o cadeado. O som do metal cedendo ecoou pelo corredor como um aviso. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto escuro, carregado de poeira. E de algo mais.
Lá dentro havia objetos antigos espalhados, móveis quebrados, fotografias rasgadas e, sobre uma mesa, várias cartas amareladas pelo tempo. Marta se aproximou, ignorando o medo crescente, e começou a ler. Foi então que tudo mudou. As cartas revelavam segredos sobre sua própria família, histórias que nunca haviam sido contadas. Falavam sobre um pacto, sobre algo que havia sido selado naquela casa há gerações, e o mais perturbador, mencionavam o nome dela, como se sua chegada já estivesse prevista há muito tempo. Quanto mais Marta lia, mais seu mundo desmoronava. Aquilo não era coincidência, nunca foi. A casa não tinha sido deixada para ela por acaso. Ela havia sido escolhida. As cartas explicavam que, em sua linhagem, sempre existiu alguém destinado a retornar àquela casa em um momento específico. E esse momento havia chegado. O que quer que estivesse ali, preso naquele lugar, estava ligado diretamente ao sangue dela. E agora, ao sangue do filho que carregava. Um ciclo que nunca havia sido quebrado. Marta tentou negar. Tentou se convencer de que aquilo era apenas loucura de alguém do passado. Mas então percebeu algo ainda mais assustador. Desde que chegou, os acontecimentos estavam ficando mais intensos. Os sons, as presenças, aquela sensação constante de não estar sozinha. Era como se algo estivesse despertando. E agora não havia mais dúvida. A herança não era a casa, era a responsabilidade. Uma responsabilidade que poderia custar tudo. Naquela última noite, Marta entendeu que não podia mais fugir. O medo ainda estava ali, mais forte do que nunca, mas agora vinha acompanhado de uma decisão. Ela não estava apenas lutando por si mesma, estava lutando pelo filho. Com as cartas nas mãos, ela voltou até o quarto, sentindo cada passo mais pesado que o anterior. O ar estava diferente, mais denso, quase vibrando, e então aconteceu. Os sons voltaram, mais altos, mais próximos, mais reais. Algo estava ali, algo que esperou por aquele momento por muito tempo. Marta fechou os olhos por um instante, reuniu toda a coragem que ainda tinha e decidiu enfrentar aquilo de uma vez por todas, porque no fundo ela sabia, ou quebraria aquele ciclo ali, ou ele continuaria através do seu filho. O que aconteceu naquela noite nunca foi totalmente explicado. Mas dias depois, moradores da região notaram algo estranho. A casa, antes tomada pelo abandono, agora parecia diferente, mais leve, mais silenciosa. E Marta? Ninguém nunca mais soube exatamente o que aconteceu com ela. Alguns dizem que ela foi embora. Outros acreditam que ela finalmente cumpriu o destino que sempre foi dela. E você teria ficado naquela casa para proteger seu filho, ou fugiria sem olhar para trás, mesmo sabendo que talvez estivesse condenando ele? Seja sincero, coragem ou covardia?